Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo mais uma vez. Olha só, estamos caminhando a passos largos para o fim. Lorenberg estava aqui em Polvorosa já, agora há pouco, né? Faz o ano já acabou já e é verdade, a gente passou do tempo. A gente, não foi o tempo que passou, a gente que passou, a gente está passando, né? O tempo está veloz também. Enfim, opinião mais uma vez no ar ao vivo para você e com você. Então, hoje, rapaz, olha só. Paulo, você vai falar de construção civil hoje? Tem um pedreiro aí, estou vendo um tijolo. Eu sabia que eu fui, Nuremberg, eu fui orelha seca. Ah, é? Sabe que orelha seca? No interior, a orelha seca era servente de pedreiro. Meus tios são construtores, né, os irmãos da minha mãe, e eu ajudava lá, eles carregando, fazia massa e levava. Eu só não sei assentar tijolo até hoje, né? É porque você viu um tijolo aqui na tomada aberta ali, ó. Um tijolo de 8 furos. 8 furos? É 6 furos. Esse é de 6 furos. Você está vendo um tijolo aí, Paulo, mas o que é isso? Já já você vai ficar por dentro do assunto de hoje. Tem a ver com sustentabilidade. Olha aí, ó, tomada fechada. Já já você vai saber, ó. Você vê que em um dos furos tem uma obstrução ali. Um dos furos está obstruído. Por quê, Paulo? O que é isso? Já já. Take it easy. Já já a gente vai explicar para você, porque está a postos com a gente aqui pela primeira vez. Ele é meu conterrâneo de Barra do Garças, não é? Ainda mais isso ainda. Falei aqui o tempo que eu trabalhei com orelha seca foi em Barra do Garças, meus tios são de lá. E ele mora em Barra do Garças há muitos anos, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor, doutor Márcio de Andrade Batista está aqui com a gente. A gente está conversando alguns dias já por conta desse tijolinho aqui, ó. É uma inovação, gente. E aqui, made in Mato Grosso. Eu ia falar made in Pantanal, mas ela está mais para made in Araguaia. Está aqui porque ele traz uma inovação muito importante que tem a ver com a utilização ou reutilização do isopor. Sabe esse isopor que, quando você compra, Lorenberg, quando você compra uma televisão, uma TV, que nem aquela de 72 polegadas que você tem lá na sua casa, você compra e vem um monte de isopor ali para proteger, né, o produto. Mesma coisa é uma batedeira, qualquer coisa que você compre, ou até um remédio, uma caixinha de remédio, de repente, vem com um isoporzinho ali. Se for uma medicação de vidro, embalagem de vidro, vem um isoporzinho. Para onde que vai esse isopor depois? Geralmente para o lixo, né? Então, o nosso glorioso professor Márcio de Andrade, ele e sua equipe criaram uma baita de uma inovação e você vai saber detalhe por detalhe, até porque eu não saberia explicar tecnicamente. Eu sei que é uma coisa muito boa, porque ela reutiliza esse isopor e por uma causa ainda mais sustentável ainda, né? Que isola a questão térmica, causa um isolamento. Enfim, eu não vou explicar mais, porque quem sabe realmente explicar é o nosso entrevistado desta noite. Muito bom tê-lo aqui. Boa noite, caríssimo. Boa noite, bom senhores. Tê-lo aqui. É Barra do Garças, porque lá tem o FMTI em Barra e no Pontal também, né? Exatamente, temos o campus... E você é de Barra? Eu sou do campo... Isso, sou de Barra do Garças. Do campus de Barra do Garças. Isso, do campus de Barra do Garças. Explica, querido, por favor, que é isso aqui. Que novidade inovadora é essa? Eu falei dessa obstrução que tem ali. O isopor é a vedete. Eu queria que você dissesse aí, a gente tem algumas imagens para mostrar daqui a pouco, mas que você mostrasse, explicasse para a nossa audiência de forma mais clara o que é isso, como é feita
Como e para que é reutilizado, aproveitado esse isopor? Boa noite, prazer em Prazer recebê-lo. enorme, gigante, apertar a sua mão. E fico muito feliz de estar aqui com essa oportunidade de a gente falar sobre uma questão tão importante que é a sustentabilidade. Tá? Você citou o exemplo da televisão. Depois que colocamos ela muito bem instalada na nossa sala, o que nós fazemos com esse isopor? Qual que é o destino que os senhores dão e a maioria da população dá para esse isopor? O descarte. Né? Então ele acaba sendo um problemão ambiental. Primeiro, para reciclar o isopor, ele não é atrativo para os coletores. Porque eu preciso carregar um caminhão para ele dar 2 quilos e 80 centavos, 90 centavos o quilo, torna inviável essa captação. Então nós precisamos agregar valor a um resíduo que é praticamente inútil do ponto de vista técnico, né? Nesse sentido. Protege o equipamento e depois ele vai para descarte. E nós sabemos que um dos maiores impactos da mudança climática é o consumo de energia. Nós humanos somos ávidos por consumir energia. Precisamos de energia. Só que isso tem um custo ambiental. A energia não é barata. Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui num lugar climatizado, bem gostoso. Imagina que eu quero diminuir mais 1 grau. Eu estou em 22 e quero ir para 21. Isso representa um custo na sua energia de 7%. Cada grau que você desce, diminui, para garantir o conforto térmico, você acrescenta um custo de 7% na sua conta. Ora, e se nós tivéssemos uma sala, uma casa com um ambiente que protegesse e evitasse que o calor do sol adentrasse dentro do ambiente, dentro da sua sala? Olha que legal. Eu poderia ligar o ar-condicionado, estabilizar a temperatura e garantir um conforto térmico depois dele desligado, mantendo o ambiente fresco e mantendo o calor fora. Essa foi a proposta que nos motivou a pensar em como conseguir fazer isso com uma solução barata, ecológica, tecnicamente. E foi aí que veio a ideia, então, de pegar esse isopor. Nossas alunas foram até as pequenas empresas da cidade de Barra, como o Gazin, por exemplo, coletou esse isopor. E com o apoio da FAPEMAT, através de 2 bolsas de pesquisa, nós desenvolvemos esse menino aqui, esse protótipo. E fizemos mais. Nós entramos em contato com uma grande empresa lá de Barra, que forneceu o carvão produzido na sua caldeira. Então nós fundimos, e o carvão por si só também é um isolante. Vocês devem ter visto em algum momento do YouTube, em algum vídeo, que a pessoa caminha sobre as brasas com os pés descalços, né? Então não fica impressionado. Poxa, como é que ela não se queima? Não se queima porque a brasa, a cinza do carvão, é um isolante térmico natural também. Então nós unimos o melhor dos 2 mundos. Olha só, eu a vida inteira acreditando que era a fé das pessoas, que eu andei, mas eu veio um meu conterrâneo lá de Barra para falar que aquilo que eu achava não é verdade. Eu andei, Lorenberg. Não, é verdade, mas é pura ciência, não fé. É ciência, não é fé. Se bem que assim, bom, enfim, o fato é que existe a cinza, ele é que você falou? É um isolante térmico. Exatamente. Eu andei como daquilo lá naquela parede, lá no Lorenberg, ó, numa trilha assim, brasa viva descalço. E assim, sabe? E não me queimei. O máximo que eu senti foi um calorzinho assim na sola do pé. E aí a explicação é científica. Científica, ela é um mau condutor de calor. Mas como é que tem algumas pessoas que queimavam os pés? Tem alguma explicação aí que tem a ver com a neurociência, ou a neuro... Enfim, eu acho... A neurolinguística. A neurolinguística. O cara já colocou no cérebro dele que ele ia se queimar e se queimou. Mas, cientificamente, nós sabemos que a cinza é também um isolante. Mas, enfim, continue aí com a explicação da cinza. Aí, pegamos, então, o poder das cinzas, mais o poder do isopor. Quimicamente, fizemos a fusão dos 2 e inserimos dentro desse bloco. Por quê? Aqui você tem um espaço vazio.
Então, praticamente, o calor pode transferir desse para este, ou melhor, né? Se ele for assentado nessa posição, aqui está a incidência do calor e é transferido para a parte interna do bloco. Mas e se nós parássemos esse processo e não deixássemos o calor que vem do sol que bate nessa parede chegar até esse lugar aqui? Você está dizendo que essa estrutura que foi criada em laboratório é intransponível em relação ao calor? Em relação ao calor, ela não é indestrutível, né? Um tiro de fuzil vai varar isso aqui, mas ela vai conter o calor. Então ela vai conter, ela vai amenizar o calor, ela vai dificultar a entrada desse calor. Quando você fala isolar, eu imagino assim, então não vai entrar de jeito nenhum, né? Então ele vai... E isola em quantos por cento? Entre 5 e 7 graus. O que representa, então, imagina, você colocar 7 graus no ar-condicionado. Você diminuir e criar um conforto térmico com uma menor taxa de temperatura. Entre 5 e 7. Você sabe quanto isso representa em ganho? Quanto isso é de economia? E quanto isso impacta nas mudanças climáticas? A gente sempre acho que o maior ganho é justamente a questão ambiental, né? Sim, imagino eu. A questão financeira, econômica também, mas o ganho ambiental é extraordinário. Gigantesco. Isso em grande escala. Agora, imagina, por exemplo, uma cidade que nem Cuiabá, 5, 6 mil casas populares construídas assim. Nossa, mãe. Eu vou só chamar meu amigo. Lorenberg fica ali todo assim, pô, você não vai deixar eu participar dessa conversa aí? Por favor, você é super bem-vindo. Não, ele fica bravo comigo, ele me dá porrada. Por favor, professor. Professor, antes de mais nada, a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. O prazer é meu. E eu estou acompanhando atentamente porque eu estou aprendendo. Ei, professor, me permita, é uma pergunta de leigo e, por favor, se eu sair fora do negócio, você vai me corrigindo sempre. Grande parte das nossas casas ou dos nossos apartamentos, eu não sei se é um erro técnico, um erro do engenheiro, ou sei lá, produz os nossos quartos exatamente no período da tarde que o sol está mais quente. E esse sol bate na parede, que curiosamente é onde fica a nossa cama, do lado de dentro do quarto. E a gente entra, quando entra à noite para dormir, aquele quarto está insuportável. Aquela parede está insuportável. Né? Você tem que ligar tudo que tem direito. E aí eu pergunto exatamente, esse é meu gancho de pergunta, professor. No caso desses quartos, em especial, e há muitos aqui em Cuiabá, eu não sei se é erro da engenharia, ou ele nem pensou se o sol bate aqui ou bate acolá. Com esse isopor que o senhor está falando, juntamente com a cinza, esse calor do meu quarto que eu tenho não será na mesma intensidade com o isopor e com o calor? Não será. Será mais... O Lorenberg fala isso porque aqui, não sei se o senhor sabe, na cidade de Cuiabá, nós temos, cada um dos cuiabanos, cada um tem 2 sóis. Né? Então, eu tenho 2 sóis, o Lorenberg tem 2 sol, nós temos, cada um tem 2 sóis aqui. Então, inclusive a Cássia Eller, que já não está entre nós mais, uma vez compôs não, ela gravou uma música de grande sucesso, chamado Segundo Sol, quando o segundo sol chegar. Então ela já estava meio maluca aí, já baseado com inspiração em Cuiabá. Pois não. Agora você imagina, se um sol já é esse Imagina problemão, 2, né? E respondendo a sua pergunta de forma bem taxativa e direta, sem enrolação, sim, você tem razão, o calor será amenizado. Uma regra básica, né, da construção é sempre construir as janelas face norte. Por quê? No inverno você é aquecido pelos primeiros raios solares e no verão ameniza também a taxa de transferência de calor. Olha, em ciência nós temos 3 formas de conduzir calor: por condução, por convecção e radiação. Nesse caso aqui nós vamos impedir a transferência de calor de 2 modos. Uma vez que o espaço aqui preenchido não tem ar, não tem nada, não vai ter a troca de calor ou a transferência de calor por convecção. Como eu tenho agora um isolante, um material isolante preso aqui, eu deixo de ter a transferência de calor amenizada por condução. Então o calor vai encontrar uma barreira física
que vai ter dificuldade dele ser transferido para o interior da sala, para o interior do quarto, para o interior do banheiro. E aí muita gente pode ficar na dúvida, mas peraí, isso aqui vai ficar pesado, vai atrapalhar na construção da obra? Não, porque é um material extremamente leve. Depois vocês podem ver no vídeo, ele é um material extremamente denso, mas leve. E o aspecto, é claro, do custo, né? Porque é um resíduo que ia ser descartado. Então não vai alterar de forma significativa o custo da obra final. Pois é, a associação, esse efeito todo, o barro, por exemplo, tem que ser no tijolo, tem que ser pode ser em uma outra estrutura, ou seja, em uma outra estrutura, causaria o mesmo efeito de amenizar de causar esse isolamento, por exemplo? Sim, esse material isolante, é claro que está as limitações técnicas de maquinário, de equipamento e materiais científicos. Nós poderíamos produzir, por exemplo, uma telha. Poderíamos produzir uma chapa de revestimento para acabamento. Eu tenho curiosidade de saber, baseado no que o senhor está explicando aí, de ver uma casa, ainda que pequena, construída com essa estrutura aí. Esse é o projeto da nossa magnífica reitora da UFMT. Construir um ambiente de testes e de disponibilizar isso para a sociedade, ir lá conhecer e verificar o desempenho disso numa construção. Não gigante, uma mansão, mas 6 metros, 3 por 3 metros, 2 por 2. Sim. Um ambiente que realmente comprove, então, e mostre a viabilidade desse processo produtivo. Comprove, assim, na prática, né? Porque isso no laboratório já foi testado. Já funciona, o laboratório já foi validado. Isso aqui é o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável. Ou seja, eu desenvolvo uma primeira versão, mostro a viabilidade técnica, econômica e comercial desse negócio, e aí sim a gente vai para uma escala. Deixa eu dar tem algumas imagens aqui, tem muitas imagens, eu acho, eu não sei, eu passei para a produção. Vamos colocar aí para o professor dar uma explicada para a gente. Eu não sei quem que está aí, se é a Caroline. Vamos colocar algumas imagens aí para a gente já ir... Aí, isso aí já aqui é a aluna, a nossa aluna Júlia. Né, que pode está colocar uma seguida da outra aí, viu? Para a gente ir falando sobre o assunto. Isso, o bloquinho sendo testado no laboratório, sendo desenvolvido. Vários testes foram feitos. Ali, tá vendo a parte preta e essa parte interna? Eu fiz um corte aqui, ó, para que você possa ver o interior de como fica esse material, tá? Entendi. Tem mais? Pode ir colocando aí, porque... Aí você fala, se tiver algum tipo de observação, você fala comigo no ponto aqui, para eu conduzir Fica aqui. à vontade, pode perguntar. Porque aí tem mais... aí foi uma tecnologia, que a gente chama de tecnologia social, é aproveitar a água do ar-condicionado. Aí já é uma outra experiência. Uma outra experiência que é também. O reaproveitamento da água do ar-condicionado. Isso, porque imagine esse ar-condicionado funcionando 8 horas por dia, 9 horas por dia. Cada aparelho de ar-condicionado desperdiça cerca de 20, dependendo da potência e o tempo de exposição, 23 litros de água por dia. É uma água que fica pingando e é desperdiçada. O que nós fizemos? Canalizamos essa água e enviamos ali para a produção da nossa pezinho de Murici. Então imagina, você tem o conforto térmico, você tem o aproveitamento da água e você tem a agricultura urbana. Nossa! Isso é um conceito muito moderno chamado de Smart Cities. O quê? São as cidades inteligentes que trabalham agora de forma autônoma, de forma tecnológica e que maximizam o uso de tudo. Ela não desperdiça nada. E uma vez que nós podemos produzir comida, alimento na cidade, nós eliminamos, ou pelo menos minimizamos, a pressão sobre os campos produtivos, que já estão, assim, quase que no limiar. Entendi. Então a gente precisa aliviar essa pressão dos campos, nem que seja um pouquinho. E aí o que eu sempre pensei como filosoficamente é, se eu posso produzir em casa, por que não fazer? Perfeito. E é uma ideia maravilhosa, além dessa questão
do isopor, né, tem esse reaproveitamento da água, que também tem... Eu queria explorar mais isso já, mas eu vou ter que chamar o intervalo comercial, ver como é que está meu... Ah, tá. Vou chamar o intervalo comercial, coisa bem breve, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui esse assunto interessantíssimo com o nosso caríssimo Márcio de Andrade Batista. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Bom tê-lo aqui. Ó, estamos aqui entrevistando hoje esse rapaz aqui que é simplesmente... Rapaz, sabe o que aconteceu? Não faz muito tempo aí que o professor que aqui está do nosso lado, ele foi finalista aí do concurso de melhor do mundo, Márcio Andrade. Ele desenvolveu esse método aí de iniciação científica lá do Centro-Oeste brasileiro, usando como base esses conhecimentos da atividade extrativista local. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa condição aí, né, de ter sido finalista. E tem mais algumas informações aqui. Finalista desse concurso aí de melhor do mundo. Desenvolveu aí um método de iniciação científica aqui do Centro-Oeste. O Márcio Andrade Batista é doutor na UFMT e dá aulas como voluntário. Eu queria que você falasse um pouco dessa condição, de que é importante ter esse reconhecimento. Esse prêmio, cara, ele é chamado de Nobel da Educação. O Sheikh Mohammed entendeu o poder da educação de longo prazo, médio e longo prazo, e institui um prêmio que ele chama de Global Teacher Prize. Esse prêmio escolhe o melhor professor do mundo e o premia com $1 milhão, que é o mesmo prêmio que a Academia Sueca oferece ao Nobel tradicional. Então, o que ele faz? Ele faz uma varredura no globo, procurando os melhores professores, as melhores práticas, e faz uma seleção. O finalista ou o ganhador recebe um prêmio de $1 milhão pelas suas realizações. Você ganhou $1 milhão, então? Não ganhei, mas eu fiquei perto, eu perdi para a Palestina lá no final. Aí o segundo não ganha 500 milhões? Não ganha nada, ganha reconhecimento. Mas o que eu achei muito bom é que a premiação foi em Dubai. Eu fui para Dubai e participei da cerimônia de entrega. Não ganhei, mas eu fui classificado como um dos 50 melhores do mundo. Ou seja, a prática desenvolvida no estado do Mato Grosso, a educação mato-grossense, chegou até Dubai. Entendi. Os educadores de Dubai sabem o que Mato Grosso produz de excelência, de trabalho. E a ideia do projeto sempre foi o seguinte: eu imagino o estado do Mato Grosso uma locomotiva formando jovens com pensamento de engenheiro, cientistas, jovens cientistas. Inclusive, esse foi um prêmio que a gente trouxe para cá também. A primeira vez que o estado do Mato Grosso ganhou foi em 2012. A menina foi recebida pela presidente, então, ex-presidente Dilma. Isso. Agora, vocês imaginem, nós criarmos uma legião com os melhores cérebros de Cuiabá e Mato Grosso. E dá tudo que esse menino precisa. Dá uma bolsa de estudo, dá um laboratório decente, dá matéria-prima e fala, ó, você vai ficar, a sua vida agora é resolver um problema do Estado. Desperdício de grãos. Para cada 4 processados, 1 é lixo. Vamos resolver isso. Geração de resíduo. O que nós vamos fazer com essas garrafas PET que descartam em tudo quanto é canto, em lagos, rios, e ninguém está nem aí? O que nós vamos fazer para produzir o melhor gado possível, o melhor corte, que seja compatível financeiramente? Ou seja, o Estado, nós somos uma potência. Mas essa potência pode ser melhor ainda se a gente investir em educação. Então imagina, você pega uma escola e coloca lá 100, 200, 300 melhores alunos de Cuiabá e dá para esse grupo de alunos 5, 6 grandes metas e desafios para eles pensarem
as problemáticas da cidade de Cuiabá e do estado. Você imagina um cenário maravilhoso que nós teríamos? Eu imagino, consigo imaginar assim. Seria uma maravilha, seria um... Professor Lorenberg, por favor. Professor, vou voltar para trechos da resposta do senhor no bloco anterior, até porque eu estou tentando explorar aquilo que me chama a atenção e toda a sua resposta me chama a atenção. Como eu não posso fazer, nós não temos aqui 2 dias de programa, né? Infelizmente não temos. Professor, vamos voltar exatamente a um trecho. O que o senhor falou, Bessi, olha, eu tenho o carvão, tenho o isopor. Produzido pelas caldeiras industriais. E coloco nos tijolos. Se uma casa terá 50 tijolos, são cada um desses tijolos o carvão e o isopor. Isso dentro de cada orifício desse. Se são 6 buracos aí, eles ocupam também esse mesmo espaço. Eles ocupariam esses mesmos espaços. No entanto, os testes iniciais que nós fizemos, basta preencher essa primeira fileira aqui. E eu já consigo uma redução excelente. Eu não preciso estar ocupando os 2. Não necessariamente. Posso. Teria problema? Nenhum. Só ia ganhar mais desempenho. Mas as 3 unidades aqui já garantiria para mim o conforto térmico. Aí que vem a outra parte da minha pergunta. Independentemente do reboco, porque tem gente que gosta muito do reboco mais grosso, mais volumoso. Independentemente desse reboco, o ganho na questão da temperatura será o mesmo. Exatamente. Porque nós temos que entender o que é importante, é o quanto do calor chegou nessa superfície e foi transferido para dentro. O concreto em si, ele é um bom condutor de calor. Você pode colocar a mão numa parede externa e você vai ver que ela fica bem aquecida. No entanto, quando eu coloco um reboco maior ou menor, maior, claro que eu vou concentrar uma quantidade de calor, de energia maior. Mas ele vai parar nessa primeira face. O calor será minimizado a sua transferência a partir dessa face para dentro, que é o que nos importa. Independentemente se são as 2 fileiras ou uma fileira. Com as 2 fileiras eu vou ter o maior desempenho, mas com uma fileira eu já consigo atingir o conforto térmico. Mas aí eu vou voltar à minha dúvida inicial, lá do primeiro bloco. Tem que estar necessariamente associado à argila, ao barro, para fazer esse efeito? Porque o senhor explicou lá, mas eu te juro que ficaram algumas dúvidas ainda. Por exemplo, se for uma outra estrutura, uma outra matéria, se for madeira, o aço, o senhor acabou de dizer que ele absorve... Ele conduz calor. E aí, se for uma outra superfície... Ele continua mantendo o seu efeito isolante, não importa no que você construa. A diferença é, dependendo do material que você escolher como material conjugado, vamos dizer assim, vai ter um desempenho diferente. Por exemplo, materiais metálicos conduzem o calor muito bem. Materiais celulósicos, como madeira, conduzem muito mal. Então, independente... O efeito desse material aqui interno, ele se mantém. Para se consolidar, tem mais imagens? Se tiver mais imagens aí, vamos colocar enquanto a gente fala. Se não tiver, a gente vai... Se não tiver no ponto aí, você Se esse material aí, para ele chegar num patamar... A gente está vendo algumas imagens ali, professor, se o senhor quiser, inclusive, comentar. Esse é o nosso laboratório, onde a gente desenvolve a educação, convênios que nós fizemos com órgãos públicos, como o Exército Brasileiro, que é o 58º BIL, lá de Aragaças. Aqui é a nossa primeira mato-grossense a ganhar o prêmio Jovem Cientista, sendo recebida pela ex-presidente Dilma. Perfeito. Depois desse prêmio, infelizmente, o Estado do Mato Grosso não colocou outro aluno lá, e acho que já está na hora da gente fazer isso. Ela foi a primeira e última. A primeira e última, exatamente. Essas práticas pedagógicas desenvolvidas viraram um livro que foi entregue à santidade, o Papa,
Papa Francisco. Isso. Aqui o ensino de ciência para criancinhas, né? Eu acho que a gente tem que começar cedo, cara. Sim, a gente tem começar que mesmo. começar a pegar esse cérebrozinho que é uma esponja, absorve tudo que a gente ensinar e mostrar para ele o quanto a educação e a ciência podem transformar. Então os meninos já estão entendendo ali o que é uma criogenia, por que que o frio conserva o alimento. Então, assim, eu acho que a nossa esperança está depositada aí. E vice-versa, né? Porque, por exemplo, enquanto o calor estraga, né? Exemplo prático que acontece nos lares aí, das famílias, aconteceu comigo esses dias aí. Eu deixei, Lorenberg, sem mentira, eu saí para vir para a TV, meio-dia, lá uma panela de arroz tapada em cima do fogão. Quando eu cheguei em casa, depois do programa aqui, 8h30, cheguei em casa 9 horas por aí, a comida estava azeda, quer dizer, o calor, então, ele potencializa essa... E eu acho que é muito importante, quando eu estive em Dubai, eu encontrei inúmeros professores, que a gente chama de colegas, né, porque somos colegas de profissão, mas eu quero deixar aqui uma experiência, um pensamento. Nós temos muito a aprender com a África, com os irmãos africanos. E eu vou te explicar por quê. Quando eu estava lá, um dos professores contou uma experiência que eles usam, eles produzem, fazem como se fosse um silo, né? Uma casa onde eles acondicionam alimentos, verduras e tal. E entre as paredes da casa, ele põe pedaços de carvão. Pedras de carvão. Mas são ocas? As paredes são... Isso, entre os espaços. E aí, o que ele faz? Ele molha esse carvão contido entre os espaços da parede. Então, quando vem o calor, o que ele faz? Ele chega nesse carvão que está molhado, e aí ele não é transferido para dentro onde fica condicionada as verduras, as ervilhas. Mas ele molha em que momento que ele molha? Antes de colocar o alimento dentro do recinto. E aí, com isso, ele ganha ali uma queda de temperatura no interior entre 2 e 3 graus. Então, é uma prática centenária, ancestral, que os agricultores da África fazem. E me ensinaram isso quando eu estive lá em Dubai, conversando entre eles. Eles falam, a gente começou uma conversa, tomando um cafezinho, não, mas aqui é quente e tal. Nossa, e lá a gente faz assim, Carvão conserva, então. Exatamente, e minimiza. A argila, eu já vi experiências também de que pessoas que, para conservar alimentos, eles fazem perfurações na terra mesmo, assim, porque ali é mais difícil de se fazer, de se ter interferências que possam estragar, fazer que uma comida, por exemplo, que nem eu falei do exemplo do arroz, né, que ela estrague na ausência de uma geladeira que ajuda a conservar. As geladeiras de tecnologia social, né? Eu mesmo nunca fiz nenhuma experiência de tecnologia, mas eu já vi vários modelos que o pessoal desenvolve realmente uma geladeira de cerâmica com capacidade de conservar e diminuir a temperatura para proteger o alimento. Nós temos que aprender muito com a sabedoria dos indígenas, porque eles têm algumas coisas que eles desenvolvem que a gente fica de boca aberta quando vê, não é? E sem tecnologia. Sem tecnologia. É o conhecimento ancestral, né? Na realidade, a gente perdeu muito disso ao longo dos anos, seja por uma série de fatores socioeconômicos, e se perde uma parte dessa sabedoria. Poderia dar um exemplo de um professor mesmo em Barra, ele foi pescar e um peixe enfiou um ferrão aqui na mão dele, e ele me contando essa história, tá? Não é que eu ouvi não, ele olhou para mim contando. Aí ele queria correr para o hospital, o ribeirinho puxou ele e falou, não, peraí. Aí foi, pegou o peixe, esmagou a cabeça, os olhos, alguma coisa assim, e colocou como agente cicatrizante no ferimento causado pelo ferrão do peixe. E diz o professor que 2, 3 dias depois já estava praticamente cicatrizado. Vai saber. Professor Lorenberg. Professor, de toda a sua andança nesta pesquisa, o senhor já deparou com um instrumento que há muito tempo eu não vejo, mas no interior ainda é possível encontrá-lo.
aquele pote. Não sei se o senhor lembra disso, ou já viu isso, pelo menos no... De barro? De barro. Um pote. O senhor não conhece esse pote? Cacimba? Isso, da cacimba. Não, esse eu não conheço. Na área de garimpo, por isso que eu estou lembrando disso, porque Barra do Garça teve uma época muito forte de garimpo. Sim. Como eu sou da área de garimpo, esses potes grandes eram muito utilizados. Por quê? Ele é diferente, o Paulo deve lembrar disso, Sim. é diferente do filtro. O filtro, ele não mantém a água numa situação boa, fresca. O pote não. Não é, Paulo? Lembra disso? Lembro. O pote de argila também. Ele a água e a água mantém-se por todo o tempo fresca. O pai bebia muito nas chamadas moringa, né? Nas moringas. Nas moringas. E a água realmente ficava fresquinha, né? Exatamente. Professor, tem um... Se você tivesse tido êxito nesse prêmio lá, parece que você tinha uma vontade aí de percorrer o Brasil adentro, tipo Acre, para fazer uma experiência com as criancinhas lá do interior do Acre. Como não aconteceu de vir essa ferpa, né, esse 1 milhão que estava sendo oferecido como premiação, como é que ficou esse projeto aí? Porque essa sua ideia de uma grandiosidade de importância, não é, para que essas crianças pudessem ter esses conhecimentos práticos aí em relação às atividades rurais. Foi engavetado esse sonho seu ou ele ainda pode ser colocado em prática? E por que Acre? Por que não aqui no estado do Mato Grosso, onde nós temos um estado de dimensões continentais? Rico, próspero, para uns, para outros nem tanto, porque tem um pessoal aí que está um pouco afastado de fazer uso, né, dessa riqueza toda que é produzida aqui, de ter as benesses, né, fica com uns e os mais carentes ficam a ver navios. A pergunta é essa, só que eu não vou permitir que o senhor responda agora, porque senão vou ter que te interromper para irmos para o intervalo comercial. Eu vou chamar o intervalo agora, 1 minuto e meio, aí ele volta respondendo a isso, se o sonho foi engavetado. Afinal de contas, o poeta dizia que os sonhos não envelhecem. Vamos saber já com o nosso entrevistado desta noite aqui, o professor doutor Márcio de Andrade Batista, do UFMT de Barra do Garça. A gente volta no instante só. Eis que estamos de volta, aqui ao vivo, na sua TV Pantanal, canal 22, estamos aqui com o professor doutor Márcio de Andrade Batista. Eu deixei uma pergunta aqui no bloco anterior, uma provocaçãozinha, né? Por que não Mato Grosso também para ser incluído nesse sonho dele de propagandear esse projeto de iniciação científica? Ele dizia, ou pelo menos verbalizou isso em alguma ocasião, que eu li pelo menos isso, que ele tinha interesse, sonho até, de ir para o Acre, lá para as regiões, explorar bem aquela região do Acre ali, mais o interior, na região amazônica, para dar justamente, empregar esse tipo de curiosidade, de ensinamentos às criancinhas de lá. Aqui também tem criancinhas, aqui também tem, aqui tem uns, quantos biomas? 3 biomas? 3. Tem o Cerrado, tem a Amazônia, enfim. E eu confirmo para você, a minha fala não mudou. Eu sempre tive esse desejo. Mas você sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí eu nunca fixei a ideia de ter raízes em lugar nenhum. Eu queria realmente dar uma contribuição, mas não só para o estado, para qualquer região. A região norte aqui, que eu tenho um apreço gigantesco pelo estado do Mato Grosso que me recebeu, sabe, tão bem. Eu me adaptei aqui tão bem. Eu já fui contemplado com o título de cidadão mato-grossense e eu me sinto mato-grossense, mesmo não ter nascido aqui. E esse projeto, rapaz, ele começou com uma ideia do antigo vice-reitor, o João Carlos. Um beijo, viu, João?
O João foi um parceirão que eu tinha uma ideia, antes de ganhar o prêmio, ou de qualquer seleção, eu tinha uma ideia de fazer uma escola de soldadores. Uma escolinha para ensinar o menino uma profissão de solda, para ele poder fazer o seu portão, ganhar um dinheirinho, fazer uma grade, ganhar um dinheirinho, uma cesta de lixo, ganhar um dinheirinho. Só que era tudo muito difícil, cara. Faltava recurso para tudo. Sabe? E assim, eu fiquei anos esperando um apoio governamental ou um apoio do empresário. Falar assim, cara, vamos fazer. E chegou um momento, eu falei, quer saber? Se eu for esperar, eu já estou velho, não sei mais quanto tempo me resta. Eu vou fazer. Fui e comprei todos os equipamentos de solda. Comprei máscara, comprei óculos, comprei EPI. Fui lá, bati na porta do quartel do 50º. Fui muito bem recebido pelo comandante Zanon na época. E nós fizemos um curso de formação de soldadores dentro do quartel. Sim. Sabe? E aí depois eu abri essa possibilidade para a sociedade. E para os servidores da UFMT, alunos, quem quisesse. Então a gente tem uma escolinha minúscula dentro do meu laboratório para atender e formar essa mão de obra. Alguns servidores já fizeram, se qualificaram. Então nesse ponto a UFMT foi muito boa para mim. Ela permitiu que eu fizesse isso, ela ajudou. Você deu o espaço, me nomeou coordenador de um laboratório. Nesse laboratório eu coloquei meus equipamentos. E aquele mural bonito que você vê, aquela professora simpática sentada ali, é minha chefe. Beijo, Joyce. Tudo bem? A Joyce? A Joyce, ela é minha chefe direta. Eu vi na imagem que passou ali, aqui então é a sua chefe. Aquela é minha chefe. Ô Joyce, um beijão pra você, viu? A Joyce é uma simpatia, diretora do Instituto de Ciências Exatas, onde eu estou vinculado. E nós criamos aquele mural dos ODS. Para ensinar sustentabilidade, objetivos de desenvolvimento sustentável, compromissos da Agenda 2030. Olha, 2030 está aí, hein? Está bem na cara. Será que nós estamos fazendo a lição de casa? Nós vamos ter o que mostrar em 2030? Espero que sim. Então, esse apoio institucional hoje, através da magnífica reitora, Marluce, a minha pró-reitora, a Paula, e a minha chefe direta, que é a Joyce, eles têm feito um papel assim maravilhoso no sentido de apoiar as iniciativas, de dar o suporte. Recentemente, nós fomos contemplados com a medalha Paulo Freire. Eu sei que Paulo Freire, hoje, na visão das pessoas, ele acabou perdendo um pouco do glamour, mas Paulo Freire é um cara que ele falava assim, a educação, ela tem que corresponder... Ixi, eu vou levar porrada demais, hein? Mas ela tem que corresponder à realidade do educando. Ou seja, ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo e aproveitar a educação para transformar. Hoje você fala um pouco de Paulo Freire e as pessoas já vêm com 4 pedras na mão. Mas precisa entender a filosofia educacional que ele propôs. E eu absorvi essa filosofia no sentido de é preciso educar um aluno que entenda o contexto que ele está inserido, a situação socioambiental que ele está inserido, e com educação técnica de qualidade ele possa mudar aquilo, ele possa transformar e trazer algum benefício. Eu acho que isso é o conceito de educação, eu acho que é para isso que existe a engenharia, para transformar, para mudar. Se não for para isso, nós estamos perdendo tempo. Você falou de solda aí, Caroline Sabrina está hoje lá no comando. Tem um vídeo aí do pessoal do Exército. Isso aí. Foi o curso de solda que nós demos lá. Convidamos o artista plástico Jean também para explicar um pouco sobre o conceito de arte e as peças que nós estamos produzindo com solda. O meu doutorado foi em solda. Tá? Então por isso que tem essa sinergia, muita gente pergunta. E aí as peças produzidas pelo Recruta, olha que bonito, ó. Uma aranha típica aqui do nosso bioma, do Cerrado, um escorpião, que já é um velho conhecido nosso, né? Nós sabemos. Bem típico, né? Bem típico. Vou te falar que a nossa reitora, a professora Marluce, ela vem sempre aqui, inclusive ela que me sugeriu, falou, rapaz, tem um rapaz lá em Barra do Garça, lá que você precisa, e eu falei, não, eu vou convidá-lo sim, e a gente estava meio que costurando essa vinda aqui do professor Márcio. Ela, que muito me honra, viu? Exatamente. Está aqui com vocês. E outra coisa, a gestão dela tem feito das, aspas, tripas coração para garantir a extensão, né? O trabalho de extensão da UFMT. O senhor falou que lá o senhor consegue fazer tem uma mini turmazinha lá para absorver porque esse conhecimento. É caro, Paulo, é caro manter consumível, máquina de solda,
A máquina de solda que eu comprei, ela custou R$3.000. Tá, esse que é o ponto que eu quero chegar. Não tem havido incentivo, não tem havido investimento por parte dos governos, notadamente o governo federal, para que haja essa, não é nem musculatura, para que haja esse tipo de trabalho mais forte, um trabalho primoroso, né, virtuoso. Não existe, não está havendo essa participação direta do governo central. E não existe uma possibilidade também de atrair a iniciativa privada para esse tipo de projeto? Eu faço a seguinte leitura e volto com uma pergunta. No Brasil, a educação ela é um plano de governo ou ela é um plano de Estado? Ela deveria ser de Estado. Esse rapaz que está aqui do meu lado aqui, chamado Lorenberg Alves, é um dos que sempre fala aqui defende, inclusive, né, que temos que ter políticas de Estado. E o que a gente vê é exatamente... Independentemente do governante. Exatamente. Porque entra governo, muda política, corta aqui, corta ali. E quando a gente vai ver projetos maravilhosos que a UFMT desenvolve, às vezes fica no meio do caminho. Porque cortou recurso institucional. A cada ano os recursos vêm em quantidade menor, vem cada vez mais minguado. E nós não temos uma política, como você muito bem colocou, de Estado. Né? Eu não sou governante, eu não sou político, não sou candidato a nada, mas eu imagino um governo que pega e fale assim, olha, peraí, nós vamos transformar aqui Cuiabá num mini Vale do Silício, do agronegócio. Que maravilha. Vamos pegar os melhores pesquisadores, e nós temos muitos, hein? Bons. Não são poucos, não, são muitos. Vamos reunir esses caras numa sala e falar assim, cidadão, o que você precisa para desenvolver a sua pesquisa? Ah, eu preciso de um equipamento. Vamos comprar. Ah, eu preciso de uma bolsa para manter um aluno me ajudando. Vamos dar essa bolsa. Ó, eu quero que em 5, 10 anos você me produza 200 patentes. Você já imaginou o quanto de riqueza isso gera para o Estado? Olha, eu quero que você pegue o nosso produto MOR, principal, a soja. Você vai criar para mim, em 3 anos, eu vou te dar uma meta, tá? Não é aleatório, não. Vou te dar em 3 anos... Você vai desenvolver 2 produtos tecnológicos de alto valor agregado de soja. E vamos colocar isso no mercado. E é possível. Eu não tenho dúvida. Mas por quê? Para isso precisa, o que o nosso amigo ali falou, uma política de Estado, com metas, com recurso, com objetivo. A transformação científica e tecnológica que ia acontecer aqui seria estratosférica. É igual a Coreia do Sul. Há 30 anos atrás, a Coreia do Sul perguntou, olha, fizeram uma pergunta, o que nós precisamos para trazer o Nobel aqui para a Coreia? Não se preocupe com dinheiro. Japão também, então, Japão... Não vai ser problema de grana. Reuniu os melhores cérebros e falou, ó, vai estudar na Sorbonne, vai estudar em Yale, vai estudar em Harvard e volta para cá. Foi assim que o Japão se reergueu na Segunda Guerra. Sim. Pegou os melhores cérebros de um país destruído, falou, vai para a Alemanha e aprende a tecnologia. Porra, no livro Made in Japan, era um livro fantástico. Os caras tinham um videocassete do tamanho dessa mesa, com ciência e tecnologia, reduziu para o tamanho de um bloco. Exatamente. Um negócio desse. Então, nós só vamos ser país de primeiro mundo quando a gente entender o poder da educação. Você já imaginou se um governante, um déspota esclarecido, chega e fala assim, vamos separar 6% do PIB e investir em ciência, tecnologia e inovação? Aí nós teríamos vários vales dos silícios em Mato Grosso. Em cada cidade. No Brasil, né? Começando por Cuiabá, depois poderíamos ir para Rondonópolis, para Sinópolis. Mas um vale voltado para o agro. Capitalizaríamos o calor, inclusive, né? Para usar do que nós temos aqui, que é genuíno, que é puro. Tem algum assunto... Eu estou caminhando para o final do programa, professor. Eu estou adorando esse bate-papo. Ainda que leigo seja para compreender os pormenores, mas eu estou adorando porque eu estou tendo uma aula também aqui, né? Tem mais algum assunto que o senhor gostaria de frisar para que a nossa audiência tome conhecimento, não só em relação ao isopor que está aqui, como exemplo, nesse bloco de tijolo, mas em outras questões mais, o que o senhor gostaria de deixar que o senhor não falou ainda, que a gente precisa dar uma frisada? Então, eu vou deixar uma
uma mensagem final, um pensamento, que é muito mais uma provocação. Nós, mato-grossenses, temos família, temos filhos. Você quer ver uma transformação? O pai ou mãe que estão aqui assistindo a gente, invista na educação do seu filho. Aposte na educação do seu filho. Tire ele um pouco do TikTok, do YouTube, do Instagram e compre livros. Faça ele ler um livro por semana. Faça com que ele pense sobre ciência, engenharia, filosofia. Saia um pouco desse universo instagramável, dessa vontade gigante de ser youtuber, e comece a apresentar para o seu filho heróis de verdade, tá? Você dura com você, pai e mãe que está assistindo. Heróis de verdade, não é o cara que dança lá no YouTube, não. É aquele cara que traz transformação social, aprenda com ele. Dê metas para o seu filho, dê direção para o seu filho, porque não adianta, não tem outro caminho. É a educação que vai transformar, mas uma educação que impacte a vida das pessoas. E vocês, governantes aí que estão me assistindo, eu não sou petista e não sou também bolsonarista, tá? Eu não tenho viés político, não tenho político de estimação. A minha política é uma educação que transforme. Então vocês coloquem essas metas para o Estado. Ó, eu quero que o Estado do Mato Grosso, daqui 2 anos, me traga prêmio Jovem Cientista em 3 categorias: doutorado, mestrado e graduação. Ponha metas. Que ponha metas e prazos. Mas também dê o recurso para o cara fazer, né? Não adianta, eu quero trazer um Nobel para o Brasil, mas sem investir. Sem investir nada, sem um laboratório, sem recurso, sem formação de capital humano. Isso é uma coisa de longo prazo, mas precisa ser construído já, precisa começar já. Nós temos, graças a Deus, uma excelente universidade presente, mesmo que não compactue com a minha opinião, mas vai lá visitar. Você, cuiabano, vai lá na UFMT, visita os laboratórios, vai lá tomar um café, conversa com a extensão, procura a Sandra, que é a coordenadora de extensão e está sempre de portas abertas. A extensão é o que nos liga à sociedade. Sim. A sociedade tem que chegar, a sociedade tem que chegar lá na UFMT e falar, ó, a minha demanda é formação de novos soldadores para atender o mercado fotovoltaico, que precisa construir torres de sinal, de internet. Beleza, vamos fazer, vamos formar as escolas, vamos dar treinamento, vamos tentar captar bolsas para manter esse aluno aqui pensando. Sim. Sabe, e controlando isso a todo ano, relatórios e verificando, estamos formando, estamos atendendo, mas é importante que a universidade, né, esteja sempre aberta, e ela está, graças à gestão da magnífica Marluce, mas a sociedade tem que fazer o papel também. A sociedade tem que ir atrás. Os membros não podem ficar esperando cair um milagre do céu que não vai acontecer. Apresentem as suas demandas. E por fim, para a gente fechar esse pacote, não esqueça, a educação, ela não muda o mundo. A educação muda a pessoa. E pessoas educadas mudam o mundo. É o que Paulo Freire falou. Você pode até não concordar com Paulo Freire, não gostar, mas não ataque o mensageiro. Ataque a mensagem. Ouça, você acha que é um absurdo esse pensamento? Será que realmente ele está falando uma bobagem? Eu vou sair em defesa dele, porque a gente acabou de ir lá para Brasília e receber a comenda, a medalha Paulo Freire, e eu vi inúmeros projetos maravilhosos. Você imagina um cara sair de Mato Grosso para ir ser homenageado em Brasília? Então Mato Grosso está fazendo alguma coisa boa, tá no papel. Então a gente tem que ter essa reflexão, cara. Você me desculpa se eu estou falando muito, mas fica essa mensagem. Pais, invistam na educação dos seus filhos, ponham metas. Governantes, eu não tenho poder político nenhum e nem sou candidato, tá? Sou candidato em nada. Coloquem metas para o nosso amado estado do Mato Grosso e vejam as transformações. Ok, aí uma baita de uma importante mensagem deixada aqui pelo nosso professor, doutor Márcio. Olha só, professor, eu quero agradecer de verdade a sua vinda aqui, professor Márcio Andrade Batista. Adorei o bate-papo, adorei essa mensagem final também aí, porque ela realmente cutuca os pais que hoje estão muito
à mercê. Os pais hoje, eles estão, a grande maioria pelo menos, né, estão reféns da tecnologia. Hoje, isso aqui, ó, a criança está com 2 anos de idade, já dá um lá, vai brincar, vai... E quando vai ver a galinha pintadinha, menos pior. Mas aí quando entra nos joguinhos e não sei o quê, e nas redes sociais, e coisas impróprias e tudo mais, e aí a infância perdida, a juventude perdida, um futuro perdido, né? Então ainda há tempo de salvar todo mundo seguindo esses passos, essas orientações, conselhos que foram deixados aqui pelo nosso professor Márcio. Obrigado, viu, professor, por ter vindo aqui ao programa Opinião. Márcio de Andrade Batista, lá de Barra do Garças, minha querida Barra do Garças. Nossa amada Barra do Garças. Amada Barra do Garças. Um beijo lá para Joyce. Qual que é o nome Joyce. Da sua... Joyce Laura, que é minha chefe imediata, diretora do ICET, do Instituto. E a toda a turma lá, não é? Do campus de Barra do Garças. Esse espaço segue a postos para bem informar, viu? Parabéns aqui por essa iniciativa, que ela tenha maior incentivo público e que ela possa se proliferar, que ela possa se multiplicar. E a sustentabilidade ganha com isso, nós todos ganhamos, ainda mais nesses tempos aí, não é? Que nós estamos precisando muito, cada vez mais, ter essa consciência. Exatamente. Nosso planeta é limitado e a gente precisa cuidar bem dele, é a nossa casa. Não dá para pegar as malas e falar, vou mudar, não tem para onde. Então, você que está assistindo, telespectador, quer tirar alguma dúvida, entre em contato nas minhas redes sociais, pode deixar a mensagem lá. Só para encerrar rapidão, arroba... Márcio Andrade, canal no YouTube, Instagram. Márcio Andrade. @ Márcio Andrade, você vai ter lá muito mais informação. Bom, obrigado por ter vindo, viu? Tudo de bom. Beijo para a professora Marlúcia, reitora da UFMT. E Lorenberg, até amanhã. A gente se encontra amanhã. A secretária da Mulher de Cuiabá, a Tenente Coronel Radassa Suzana, vai estar com a gente ao vivo, secretária municipal da Mulher aqui da capital de Mato Grosso. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.